Bom dia, crianças. Hoje nós iremos trabalhar sinais de pontuação da terceira série, tá? Eu me chamo Lázara, professora estagiária do curso de Pedagogia do Instituto Marista Polo Balsa, tá? Só que antes de nós começar a nossa aula, nós iremos fazer uma pequena oração, a oração que Deus nos ensinou, né? Que é o Pai Nosso. Então, todos de pé, de mão dadas, e vamos fazer a oração para que Deus possa nos dar uma manhã de aula abençoada. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Todos sentados e vamos prestar atenção na aula, tá? A nossa aula é pontuação, sinais de pontuação, né? Os sinais de pontuação, eles são fundamentais para uma boa escrita, tá? Porque hoje, para tudo que a gente vai fazer, se a gente vai fazer um texto, se a gente vai digitar uma frase, tudo precisa de pontuação, né? Confira aqui as funções de alguns desses sinais, tá? Se formos observar um diálogo entre as pessoas, nós percebemos que elas utilizam o quê? Utiliza de gestos, né? Pausa para expressar suas ideias, né? Mas será que quando lemos este diálogo, de que maneiras e gestos e pausas são apresentadas? Observe, vamos observar aqui, ó. A menina perguntou o que sua mãe fazia, né? Ela respondeu: estou fazendo brigadeiro para a sua festa de aniversário. Nossa, mamãe, que legal! Vou convidar todos os meus amigos para participarem. Sua mãe falou: ficarei muito contente com a presença deles. Viu? Aí aquele fez esse texto, aqui nesse texto tinha ponto de continuação, 2 pontos, tinha exclamação, ponto final, tinha vírgula e assim por diante, né? Aqui era só um texto, que eu tinha feito um diálogo, né? Identificamos alguns sinais de pontuação para indicar a fala dos personagens, né? Como eu falei, né? E cada um tem uma função diferente. Por isso, estudaremos detalhadamente sobre todos, tá? Aqui, ó, tá o ponto de interrogação, olha. Ponto de interrogação, aqui tem um travessão, aqui tem um ponto e vírgula, aqui tem 2 pontos, aqui tem um ponto de exclamação, né? Então, o ponto final. Para que serve o ponto final? Crianças, o ponto final, ele serve para indicar um final de uma frase, né? Como, por exemplo, Mariana adora ir ao cinema. Então, aqui ele fez uma frase e ali terminou, não? Então, é um ponto final. E o ponto de interrogação? O ponto de interrogação, ele indica pergunta, tá? Toda vez que você vê falar em ponto de interrogação, é porque ele fez uma pergunta. Exemplo, você não quer passear comigo? Aí interroga, né? Então, ele fez uma pergunta, né? E interrogou. Deu para entender? O ponto de interrogação, ele indica pergunta. O ponto final, ele indica o final de uma frase. E o ponto de exclamação, crianças? O ponto de exclamação, tia, indica
alegria, espanto, irritação, medo e tristeza, tá? Esses são aonde nós devemos exclamar quando indicar esse tipo de pergunta aí, tá? Como por exemplo, que delícia! Então você exclamou, né? Você achou bom, né? Este bolo é maravilhoso, tornou a exclamar, né? Então esse é o ponto de exclamação. Ele serve para exclamar. Você está dizendo, ele serve para aplaudir, tá? Aí nós viemos para a vírgula. A vírgula, ela serve para indicar uma pequena pausa na leitura, né? Separar elementos em frases e para separar nome do lugar, né? Na escrita de datas, tá bom? Exemplo, Goiânia. Aí você bota vírgula para poder continuar, né? Para poder indicar uma pequena pausa, tá? Goiânia, vírgula, 22 de fevereiro de 2009. Então, ele está separar o elemento de uma frase, né? Hoje vamos ao cinema, vírgula. Almoçar na casa de meus avós, vírgula. Ao parque de diversões, vírgula. E ao teatro, tá? Então, ela serve para quê? Indicar pequenas pausas, como tá aí, ó. Cada pausa foi botada uma vírgula. E o ponto e vírgula? O ponto e vírgula, ele indica uma pausa maior que a vírgula, tá? A vírgula é uma pausa pequena, só que o ponto e vírgula é uma pausa maior que a vírgula. Como por exemplo, precisamos estudar bastante, vírgula. Essa semana teremos avaliação todos os dias, ponto. Então, ó, exemplo, precisamos estudar bastante, né? Aí tá aí, ponto e vírgula, né? Ela é uma pausa maior do que a pausa com a vírgula, tá? Aí vamos por 2 pontos. Os 2 pontos, eles são usados para fazer explicação sobre algo, tá? Então, quando vocês vêem uma explicação, vocês sabem que ali tem 2 pontos, tá? Gostaria de fazer algo diferente. Aí 2 pontos. Que algo poderia ser esse? Viajar para a praia, viu? Então, os 2 pontos, eles são usados para fazer explicação sobre algo, né? Ali a pessoa explica o que vai fazer, né? E aí vai de lá, né? Ver como ele disse, gostaria de fazer algo diferente. Diferente como? Viajar para a praia, não era? Indica também uma relação, tá? Os 2 pontos, ele indica algo e indica também uma relação, né? No meu colégio há 2 pontos, né? Quadra de esporte, vírgula, piscina, salão de festa, né? Então, aqui ele está indicando uma relação, que na escola tinha o quê? Quadra de esporte, piscinas e salão de festa. Indica a fala de um personagem em diálogo. Aí também 2 pontos, né? Mamãe disse o quê? Filho, tome cuidado. Então, aqui indica a fala de um personagem, né? Ou um diálogo com mamãe disse o quê? Filho, tome cuidado, né? Exclamou, né? Também, ó. Reticências. As reticências, elas são usadas para indicar o quê? Uma interrupção do pensamento.
Eu gosto de você, mas... Aí interrompeu, né? Aí ficou reticência, que são 3 pontinhos, né? E as aspas? As aspas, ela indica a fala de outra pessoa no texto. Serve para destacar pontos importantes, como nomes estrangeiros, gírias e outro, tá? Então, as aspas, elas são indicadas na fala de quê? De outras pessoas, né? Serve também para destacar pontos importantes, né? Como nome de estrangeiro, gíria e outros, tá? As palavras são como os pássaro. Aqui, ó, tá? Abre aspas. As palavras são como os pássaros. Abre aspas e fechou aspas, né? Dizia um importante poeta. E aqui, ó, tá o sinal de pontuação que revela a nossa intenção. Ó. Ponto de interrogação, como eu disse para vocês, que é quando os pais perguntam. Exclamação, é quando a gente tá exclamando, tá achando uma coisa boa, deliciosa. Reticência, tá aqui, olha, a vírgula, uma pausa menor. E assim por diante, tá? E aqui, olha, para finalizar, eu deixo uma pequena atividade para casa, para vocês responder e trazer na próxima aula. Aqui é a língua portuguesa, aqui é aprendendo a gramática, os sinais de pontuação. E estas frases terminam com um sinal, tá? Ele é um ponto final. E o ponto final indica o que? A frase terminou, tá? E a outra aqui, olha, que belas flores colhemos no... Esta frase, ela termina com um sinal e é um ponto de exclamação, viu? Vai botar aí, ó. E assim, ó, sucessivamente, vão respondendo, de acordo com vocês vão lendo aí, vocês vão respondendo, tá? E um bom dia a todos e até a próxima aula.